2022, o ano do... Primeira região eclesiástica. De acordo com a legislação canônica em vigor e atendendo às necessidades da seara do Senhor na primeira região eclesiástica, com temor e tremor, faço as seguintes alterações no quadro de nomeações pastorais, biênio 2022-2023. Distrito de Angra dos Reis, superintendente, reverendo Wander Xavier dos Santos. Muriqui, Delson Goulart Lessa. Belém, Wellington Moisés Andrade, Josilene de Almeida Marcelino Andrade. Betel Muriqui, Wander Xavier dos Santos e Jonatas Marques da Silva. Alterações, distrito de Barra Mansa. Superintendente distrital, reverenda Sandra Aparecida Fidelis. Ano Bom, Lucélia Fabrício Pinheiro Magalhães. Colônia, Gerson Rosa de Souza e Mauro Sérgio Botelho. Goiabal, José Carlos Rotti. Jardim América, Edinaldo Breves. Jardim Primavera, Jason Luiz Ribas de Paulo. São Pedro, Carlos Alexandre da Silva Reis, Ricardo Vieira da Silva e Mariângela Carvalho Chaves. Vista Alegre, Flávio José Ferreira e Edinaldo Martins Garcia. Manancial, Tânia Maria Francisco da Silva. São Genaro, Ronaldo Luiz da Silva. Distrito de Campo Grande. Alterações, Distrito de Campo Grande. Superintendente, reverendo Urias Belo da Silva. Cesário de Melo, Urias Belo da Silva e William Pontes de Jesus. Getsemane em Tingui, Luiz Fernando de Oliveira Silva. Senador Camará, Francisco José Rodrigues Santos. Coqueiros em Nova Cidade, Selmo Cândido de Oliveira. Santíssimo, Paulo Henrique da Silva Dantas. Distrito de Cascadura, Superintendente distrital, reverendo Maximiliano Miller. Guadalupe, Angélica Gomes de Freitas. Meyer, Elias José da Silva Filho e Luciano Pereira Vergara. Marechal Hermes, Alessandro Teixeira da Silva. Alterações, Distrito do Catete. Superintendente distrital, reverendo Hélio de Oliveira. Catete, Carlos Eduardo Mota Chaves, Samira Alves Teixeira da Luz Silva, Marcelo de Assis Correia e Flávia Martins e Souza. Rocinha, Ronan Bochá de Amorim, Sávio Pereira Carvalho. Grajaú, Edson Fernandes da Costa, Ricardo Lisboa Lundgren Araújo. Alterações, Distrito Duque de Caxias. Superintendente distrital, reverendo Rodrigo de Carvalho Nascimento. Duque de Caxias Central, Rodrigo de Carvalho Nascimento. Congregação Parque Suécia, Hélio Fernandes da Costa. Gramacho, Adriano Correia da Silva. Jardim Primavera, Ronald Lima da Silva. Parque Fluminense, Aparecida Maria Madeira da Silva e Márcio Pereira da Silva. Saracuruna, Jorge Militino e Urias Fuli Vieira. Jardim Metrópole, Rodrigo de Carvalho Nascimento e Luiz Carlos da Costa Silva. Distrito de Irajá, Superintendente distrital, reverendo Robson Alexandre Pereira. Bom Sucesso, Paulo César Velt. Coelho Neto, Robson Alexandre Pereira e Joceni Cias Araújo Pereira. Jardim Carioca, Nélio do Espírito Santo Andrade. Penha, Luiz Antônio Pereira da Silva e Pedro Araújo de Oliveira.
Alterações, Distrito de Jacarepaguá. Superintendente, Reverendo Bruno Roberto Pereira dos Santos. Barra da Tijuca, Gilson Zanardo e Rogério Barbosa Sobral. Gardênia Azul, Vânia da Cunha Fioche. Pechincha, Carlos Alberto da Rocha Cunha e Lúcio Ribeiro da Silva. Rio das Pedras, Júlio César Galvão Cal. Tangará, Carlos Alberto de Oliveira. Alterações, Distrito de Nilópolis. Superintendente, Reverendo Edson Modesto. Betel Nilópolis, Alexandre de Medeiros Pereira. Cabuís, Alexandre Teixeira de Almeida. Nova Cidade, Adílio Ribeiro de Figueiredo Rodrigues. Parque Anchieta, Rogério Vanderlei Maia do Amaral. Alterações, Distrito de Nova Iguaçu. Superintendente, Reverenda Marisol Marques Pinídia. Comendador Soares, Jean Carlos Delmínio. Corumbá, Valdem Emerson da Silva. Grão-Pará, Antônio Carlos Silva Santos. Central Nova Iguaçu, Marisol Marques Pinídia. Rancho Novo, João Rafael dos Santos. Cerâmica, Marisol Marques Pinídia. Jardim Paraíso 1, Samuel Gregório da Costa e Vanessa da Silva Gregório. Distrito de Realengo, Superintendente, Reverendo Djalma Barbosa de Lima Filho. Água Branca, Fabrício Valdevino da Silva Santos. Bangu, Jaime Vicente da Silva Filho. Betel Bangu, Lutermar Alves de Oliveira Ramos. Magalhães Bastos, Luciano Ribeiro da Silva Oliveira e Rosângela Nascimento da Silva. Realengo, Nelson Eduardo Santos Lucas, Maria do Socorro de Souza Reis e Gustavo Henrique Estevão Emílio. Distrito de Resende, alterações. Superintendente, Reverendo Rodrigo Vieira Bussá. Itatiaia, Luiz Paulo da Silva. Jardim Primavera, Delson Andrade Santana. Macedônia no Manejo, Vinícius dos Santos Correia e Zulima de Jesus Vicente. Paraíso, Rogério Pinto Machado e Wanda Lúcia Messias Pereira. Vila Nova, Iro Machado e Beatriz Rosa Oliveira. Coatis, Luiz Cláudio de Souza. São Caetano, Marcelo de Castro Lodoro. Distrito de Santa Cruz, alterações. Superintendente, Reverendo Mauro José da Silva Vitor. Cosmos, Edmar Leonardo da Silva. Nova Betel Paciência, Renato Carlos dos Santos. Sepetiba, Marco Antônio da Silva Vitor. Jardim Ueda, Mauro José da Silva Victor. Ibirapitanga, André Luiz Moreira Henriques. Alterações, Distrito de São João de Meriti. Superintendente, Reverendo Flávio Barbosa Serpa. Coelho da Rocha, Rubem Andrade Mandu da Silva. Parque Araruama, Flávio Barbosa Serpa. Pavuna, Mário Chagas. São João de Meriti, Anselmo Francisco Amaral, Miriam Amaral. Vilar Novo, Flávio Barbosa Serpa. Gato Preto, Luiz Daniel Nascimento. Jacutinga, Flávio Barbosa Serpa. Vilar dos Teles, Rosana Figueiredo Gomes Pires e Sidney Ferreira Pires. Distrito de Valença, Superintendente, Reverendo Luiz Henrique Rote Ramos.
Piraí. Elza Helena Dantas Oliveira. Miguel Pereira. Paulo César Moraes dos Santos. Roseira. Janice dos Santos César. Distrito de Volta Redonda. Superintendente, Reverendo Vinícius Bonifácio Tavares. Açude 2. Mauro André Carraro. Minerlândia, Daniel Neves Steffen e Mário César da Silva Santos. Pinheiral, Paulo Henrique Mendes Maurício. Redentor, André Luiz Santana de Araújo. Retiro, Vinícius Bonifácio Tavares, Luiz Ricardo de Mendonça Jaber. Congregação Nova Primavera, Marilda Lima Gonçalves de Freitas. Santa Cruz, Djalma Regis de Medeiros Júnior. Santo Agostinho, Péricles de Oliveira Ribeiro, Janaína Manso Ribeiro. Central, Volta Redonda, Rosa Maria de Freitas Cabreira e Maria Angélica Gripe Faria da Silva. Congregação Três Poços, Melquias da Silva Soares. Boa Vista, Marcelo Alves da Silva. Jardim Amália, Carlos Augusto Correia Apolinário, Denise Azevedo Silva Veronese. Parque Maíra, João Gilberto Sobral e Silva. Ponte Alta, Saulo Pinto da Silva. Vila Rica, Flávio Ramos de Souza. Alterações, Distrito de Xerém. Superintendente, Reverendo Wilson Borelli Albernaz. Piabetá, Clair Fernandes dos Santos e Raquel do Nascimento Fernandes dos Santos. Xerém, Jordânia Modesto de Souza Magalhães Furtado. Jardim Novo Horizonte, Paulo Sérgio Reis. Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2021. Bispo Paulo Rangel dos Santos Gonçalves. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida, sobre cada família. E no envio, no chamado do ano do fundamento, cada vida e cada coração acolha com amor o chamado para dar prosseguimento à linha do esplendor sem fim, hoje e para todos sempre, e todos digam amém e amém.